Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Rodada passada, retrasada, foi o Flaco Lopes. Essa rodada passada foi o Ryan. Quem será o mito da próxima rodada? Rodada número 28, que será só quarta-feira da semana que vem. Nós já vamos gravar o vídeo e deixar tudo prontinho. Portanto, se você já é inscrito, deixa aquele like. Se você não for inscrito, eu convido a maior humildade a conhecer o canal e acabar se inscrevendo. Sem perder muito tempo aí, bora lá pro Vitão. Vamos lá então, pessoal, última rodada do time do vídeo mitou com 109,17 pontos, né? Vamos muito bem, muito por causa do Ryan, né? Gabigol era luxo, né? Entrou aqui como capitão, também pontuou bem. O Yorobeto foi bem demais, certo? Matheus Pereira dentro de uma regularidade, né? Meteu bola na trave, enfim, né? Mas o Cruzeiro, que era o grande favorito, né? Perdeu o SG, assim como o Vasco também. E o Clássico Paulista, hein? Foi pênalti ou não foi? Não vou entrar nessa dividida. Fluminense segurou o SG, foi uma boa também. Mas não vamos perder muito tempo não. Vamos vender aqui esse time, certo? A tabela, vamos dar uma olhada rapidamente para analisar os jogos da próxima rodada. Será só quarta-feira que vem. Começa quarta-feira no Allianz Parque, às 19 horas. O grande favorito, Palmeiras, enfrenta o Red Bull Bragantino, que não vem muito bem aí nos últimos jogos, certo? E o Palmeiras vem embalado, né, em casa, vem crescendo cada vez mais, são 5 vitórias consecutivas, o grande favorito da rodada, mesmo porque o Bragantino não vem oferecendo muita resistência fora de casa, 4 derrotas e apenas um empate, certo? Temos aqui temos o clássico Botafogo e Flamengo, né, no Newton Santos, no tapetinho, jogão, certo? Um jogo muito importante para o Flamengo, que escorregou diante do Bahia, né? O Bahia com a zaga reserva, enfim. Circunstâncias do jogo, o que aconteceu? Danilo me meteu uma voadeira no pescoço do cara com 10 minutos, foi expulso. Felipe Luiz tirou o Pedro para recompor o sistema defensivo. Meu amigo, o resto é história, Bahia venceu. O que eu tô querendo dizer com isso? O Flamengo está com 55 pontos, certo? E o Palmeiras está com um jogo a menos e vai jogar em casa. O Flamengo tem que ganhar o clássico contra o Botafogo a qualquer custo, né? Então eu coloco um jogo muito difícil, mas pelas pretensões do título, é o jogo importantíssimo. Flamengo, bota o Flamengo um passinho à frente. Mirassol Internacional, né? Quarta-feira ainda às 20 horas. Mirassol, grande favorito também. Internacional vem melhorando um pouquinho aí com o Ramon Dias, mas acredito que não é suficiente ainda para bater um Mirassol em casa, que sempre é um time muito ofensivo, um time muito competitivo, muito bem treinado pelo Guaianazes. Sport Ceará, tô fora desse jogo, tá? Briga de foice no escuro, apesar do Ceará, né, ser um time um pouquinho melhor do que o Sport. Mas o Sport anda vendendo cara as suas derrotas. Santos e Corinthians, clássico paulista, né? O Santos vem melhorando aos pouquinhos aí com o Vojvoda, mas ainda não é o suficiente. O Corinthians não vive um bom momento, tá? Essa aqui é a verdade. Se a gente olhar a tabela aqui, ó, vai verificar que o Corinthians é 12º colocado, né? Com apenas 2 vitórias nos últimos 5 jogos, né? E fora de casa, o Corinthians tem 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Enquanto que o Santos, né? Em casa é um dos piores mandantes, com 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. É um time difícil de perder em casa, mas também para ganhar é um trabalho. Jogo equilibrado, mas temos peças interessantes aqui, tá? Tanto do ponto defensivo quanto do ponto ofensivo. Outro clássico aqui para a rodada, Galo e Cruzeiro. E coloca o Cruzeiro no mesmo patamar do Flamengo. Por quê? O Cruzeiro está aqui, ó, com 52 pontos. E, meu amigo, se perder o clássico, dependendo dos resultados de Palmeiras e Flamengo, já começa a dar adeus à disputa do título. Porque, friamente, tá? São esses 3 que pode chegar. Daqui pra baixo, que é o Botafogo 43, não dá mais tempo, tá, rapaziada? Não dá mais tempo, porque Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro teriam que perder sucessivamente alguns jogos aí, e o Botafogo ganhar sucessivamente outros, e é uma combinação inviável, tá? Me desculpe as outras torcidas, mas é Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Então o jogo pro Cruzeiro é importantíssimo. Temos peças interessantes aqui do Cruzeiro, tá? Fortaleza e Vasco. Fortaleza, né, do Martin Palermo também tem dado uma melhorada, não é aquela coisa toda, né? E o Vasco vem numa crescente com o Diniz. Jogo equilibrado, mas temos peças interessantes aqui, tá? Pra se dar uma apostada, principalmente pelo Vasco. Grêmio e São Paulo, outro jogo de difícil prognóstico, tá? O Grêmio do Mano aos trancos e barrancos aqui, ó, vem se mantendo no meio da tabela, perdeu apenas um jogo, o último, em 5 jogos, certo? O São Paulo aí, né, do Hernan Crespo, tinha melhorado muito, em casa era um grande mandante, mas já perdeu 2 e de maneira geral aí são 3 derrotas e 2 vitórias nos últimos 5 jogos. Jogo equilibrado, mas o São Paulo é mais time. Mas mesmo assim, é um jogo difícil, e assim é fácil apostar. Fluminense e Juventude.
Fluminense, outro grande favorito aí da rodada, rapaziada. Fluminense está em 7º lugar. Venceu os últimos 3 jogos em 5, tá? Em casa, tá muito bem, só perdeu uma com 4 vitórias, né? E por mais que o Juventude aí também tenha dado uma melhorada aí com o Carpini, não é aquela Brastemp, não é aquela coisa toda, Fluminense favorito, né? A questão é que temos Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras disputando o título e são os times que mais conseguem converter vitórias, né, em 3 pontos e tem as melhores peças. Mas temos peças interessantíssimas para quem quer diferenciar aqui na rodada com Flusão, tá? Vitória e Bahia, clássico, também complicado. Bahia mais time, também favorito, dá para dar uma arriscadinha. Vamos lá. Inclusive, tá, pessoal, tava pensando, né? O jogo é quarta-feira, a rodada é só quarta-feira. Geralmente eu faço live no dia. Eu acredito que vou acabar fazendo a live no sábado. Pra quarta-feira fica muito corrido. Daí a live já fica salva, né? E sábado é um dia mais tranquilo pra gente trocar uma ideia. Vamos voltar aqui pra escalação. Vender o time todo já voltou aqui, né? Vamos para os goleiros e aproveitar a oportunidade, né? Convidar vocês, para quem não segue o Mané ainda, seguir o Mané lá no Instagram, Mané Cartola, tudo junto, certo? Coloquei aqui os vencedores do Ligas do Mané, certo? Voltinha que levou R$154, casando apenas R$5 de inscrição com 121 pontos na última rodada. A Mané, eu fiz 122, 123, pois é, mas só ganha quem joga. E quem quiser brincar, é só vir aqui no Catimba, no aplicativo, ou tem link logo abaixo na descrição, vem na abazinha aqui, ó, do Cartola, já estão abertas as inscrições para a próxima rodada. Arrasta pro ladinho aqui, ó, Ligas do Mané. Já temos 4 times, tentar em média aí nessa reta final que eu digo aí que estamos se aproximando das 10 últimas rodadas. E o Cartola, quando chega nessa época, muita gente que tá mal na competição começa a largar. Então as ligas começam a diminuir o número de concorrentes, que é até bom para você, ficar mais fácil de vencer, tá? Então quem quiser brincar vai ser muito bem-vindo, né? Quem quiser seguir o Mané aqui no Instagram, é por aqui que eu atualizo os times, ó, botei aqui a mitada do time do vídeo que iremos gravar hoje, 109.17. O time da live deu uma escorregada, 75.97, mas tá com 2.400 pontos no geral. É uma pontuação de respeito para um time aberto, né? E por aqui também, no dia da rodada, eu sempre boto a escalação dos primeiros jogos que a gente tem acesso, tá? Então quem quiser vai ser muito bem-vindo. E também tá a promoção aí, ó, final de temporada, R$29,90 o plano de sócio. Precinho, ó, chuchuzinho para as últimas 11 rodadas para quem precisa aí de ajuda para conseguir ir bem nas suas ligas. Vamos lá, goleiros. Temos o Cássio aqui, vai ter um clássico. O Galo é um time que finaliza bastante, acho um nome interessante, né? Walter, um dos melhores goleiros da competição, tá desvalorizado, né? Foi mal na última rodada, praticamente o Corinthians finalizou 3 bolas e as 3 entraram, né? Contando já com o pênalti que ele quase pegou na mãozinha dele ali, mas foi no canto, mas foi muito bem batida pelo Maicon. Rafael, um nome que me agrada muito fora de casa, tá? Contra um Grêmio. De repente tem até uma perspectiva razoável aí de SG. No mínimo, vai fazer muitas defesas. Rossi no clássico pode brilhar aí contra o Botafogo, né? Que o Botafogo sempre é um time que ataca bastante, finaliza no tapetinho. E o Flamengo precisa muito dessa vitória, jogo importantíssimo, tá? Fábio, pra mim, um dos melhores goleiros para SG jogando em casa. A questão é se vai fazer defesas ou não. Uma fugidazinha do Juventude aí pode, né? Tirar o SG dele e ele não recupera mais a pontuação, mas em termos de SG é um dos melhores. Everton contra o Bragantino, também em termos de SG, pra mim é um dos melhores, tá? Palmeiras é um time que tá ali no topo da tabela, começou já a arrancada que todo final do ano aí, né? O Abelão, o português, dá com o Palmeiras, né? E se o Flamengo não tomar cuidado, o Palmeiras vai dar uma arrancada e vai ser campeão brasileiro. Deixa eu ver mais alguém aqui. Eu ficaria com esses, tá? Temos aí o Brasão no clássico, né? Assim como, não sei se o Hugo vai conseguir se apresentar a tempo, acho que não, né? Quem vai jogar é o Felipe Longo, porque a seleção brasileira tem jogo terça-feira, né? Mas nesse momento aqui, ó, eu vou com feijão com arroz. Vou tentar ir na segurança entre aspas, né? Como eu falei, Juventude dá uma fugida, faz um gol, já era. Eu vou com o Fábio, tá? Que tá oscilando um pouquinho em casa, mas me parece que o Zubeldi aí, o grupo, o time do Fluminense deu um gás, né? E tá bem motivado. Vamos pros nossos queridos zagueiros aí. No sistema defensivo aqui temos Léo Pereira. Para quem for com a Arrascaeta no meio, é uma excelente na bola aérea, certo? Arboleda fora de casa é um nome interessante, tá? É um nome interessante. Lianco sempre pontuou muito bem em casa, mas por ser um clássico capaz de ser expulso, né? Pode dar em doido. Daí nós temos os zagueiros do Fluminense que me agradam muito, mas não são grandes ladrões de bola, né? Mas vale a pena, né? Tanto o Thiago Silva, quem é que vai jogar com o Thiago aqui, quanto o nosso querido Freitas aqui, que é até um pouquinho mais regular que o Thiago, tá? Deixa eu ver mais alguém aqui na parte de cima. E de Alba, sendo clássico, pela importância do jogo pro Cruzeiro, talvez, né?
Mas eu acredito que a melhor opção jogando em casa realmente é a dupla de zaga do Palmeiras, o Murilo, né? O Gustavo Gomes provavelmente não vai chegar a tempo aí, né? Da seleção do Paraguai. Inclusive até eu acho que forçou um cartão. Será que forçou mesmo? Deixa eu ver uma coisa aqui. Zagueiro, suspenso, Palmeiras. Forçou, né? Forçou? Apareceu, mas tudo bem. De qualquer maneira aqui, o que nós temos aqui pro momento, né, é o Bruno Fux e o Murilo. Nesse momento eu prefiro um pouquinho mais o Fux, tá? Mas o Murilo é uma grande opção, bola aérea muito forte. Léo Ortiz, outra grande opção aí no clássico, mas eu prefiro o Léo Pereira, que esse ano vem mais forte aí na bola aérea, vem fazendo alguns gols. Brits, até que anda pontuando bem quando joga na lateral, tem que ver como é que vai. Deixa eu ver, dar uma olhadinha aqui nos prováveis, é muito cedo pra isso, né? Fortaleza, deixa eu ver. Ó, Fortaleza e Vasco. Tá o Mancuso, o Brits vai jogar na defesa, eu prefiro quando ele joga na lateral, né? Mas nós não temos muitos zagueiros pra rodada não, tá? O James, né? Vem pontuando com regularidade, vem sendo um zagueiro seguro pra gente, cartoleiro. E o Freitas, como eu falei aí, ficaria com esses zagueiros aí, tá bem difícil, tá? Não tá muito fácil não. Como eu vou com o Arrascaeta no meio, que é difícil deixar o Arrascaeta de fora, mesmo sendo um clássico, vou com o Léo Pereira, tá? E o meu outro zagueiro, né, na contenção aí, vou com o Palmeiras, grande favorito em casa contra o Bragantino, né? E vou com o Bruno Fux. Eu sei que a maioria vai acabar indo, não quer nem olhar os mais escalados. Não olhei os mais escalados aí, rapaziada. Depois, no final do vídeo, eu vou dar uma olhadinha, tá? Vou dar uma olhadinha. Certo? Nas laterais temos grandes opções, tá? Temos os dois laterais, né, do Cruzeiro, mesmo sendo um clássico, são laterais de média básica e recuperam a pontuação facilmente, e caso perderem o SG. Mateuzinho anda pontuando muito bem, principalmente fora de casa, pode surpreender no clássico, acho uma peça excelente. Piquerez, um dos melhores laterais para rodada pelo favoritismo do Palmeiras em casa e chance de SG contra o Red Bull Bragantino. Cuiabano, gosto muito dele, mas vai ser um jogo difícil, né? Samuel Xavier fez gol na última rodada, vale a pena, perspectiva boa aí de SG. René, também vale a pena, tá? E ele anda pontuando mais regular do que o Samuel Xavier e ele tá batendo alguns escanteios, de repente pode até rolar, rapaziada, né? Uma assistênciazinha nesse jogo aí, já que o Juventude vem tomando alguns golzinhos aí de bola aérea. Reinaldo, um dos grandes nomes pra rodada, tá desvalorizado, mas em casa, pela maneira do Mirassol jogar, né? Ofensivamente, e o Internacional fora de casa não vem segurando SGs, bola parada, pênalti, escanteio, enfim, né? Falta. Reinaldo é uma das melhores opções, eu vou com o Reinaldo. Matheus Bahia voltou a pontuar bem, com uma certa regularidade, né? Mas vai ter um jogo difícil fora de casa contra o Sport tá chato. Luan Cândido até que chegou pontuando, né? Deu umas mitadinhas aí pelo Sport, mas calar alguém da zona de rebaixamento é complicado. Mancuso, né? Vem dando assistência, vem pontuando bem, acho um nome interessante, mas o Vasco é fura-olho. Dificilmente ele deixa tirar o SG do adversário. Escobar voltou a pontuar com uma certa regularidade também em desarmes. O último jogo não foi tão bem, mas acho um nome interessante no clássico. Varela, mas é ponto de vista ofensivo, assim como o Juba. Vou ficar com os laterais da parte de cima e aqui eu vou cair com o Bruno. E eu vou explicar por quê. Porque muita gente deve ir com o William. E outra, eu vou cair com o Bruno porque eu vou estar com o Matheus Pereira no meio. E mesmo sendo clássico, o cair com o Bruno é só vocês perceberem. Ele está subindo muito bem na bola aérea, tá? A bola parada, o Matheus Pereira tá batendo e ele muitas vezes tá cabeceando essa bola, ou o goleiro defendendo, ou pra fora. Já fez gol no campeonato. Acho um nome interessante, tá? Diferente. E com isso eu não quero dobrar ninguém no sistema defensivo, porque pra mim vai ser uma rodada muito complicada. Aliás, SG tem sido artigo de luxo, muita gente fechando defesa aí e caindo do cavalo. Arrascaeta, difícil de deixar de fora, né? Um cara que vem fazendo gols, né? 14 gols na competição, 10 assistências, né? E o Flamengo tem muito recurso, né? É clássico, mas o Botafogo também não vem segurando muitos SGs em casa. Acho um nome quase que indispensável. Matheus Pereira, esse tá jogando demais. Muito regular, média básica altíssima na faixa dos 4 pontos, mesmo sendo clássico, também é difícil de deixar de fora. Alan Patrick, né, vem fazendo alguns gols, mas a maioria dos gols que faz geralmente é na bola parada. Andréas Pereira, se jogar recuado é complicado, mas se ele jogar avançado já melhora um pouquinho a situação. Dá uma olhadinha aqui no Andréas. Ó, Maurício ou Veiga, daí o André joga aqui, ó, aqui eu não gosto, eu gosto que o André joga com mais liberdade. E nesse sentido, eu prefiro então o Felipe Anderson pela esquerda, né, que vem jogando com muita regularidade, tá com média básica. Felipe Coutinho melhorou muito, tá, nos últimos jogos e as melhores pontuações do Coutinho têm sido fora de casa. Uma peça interessante, tá? Barreal tá no cartão como meia, mas joga como atacante no Santos, também é um nome interessante para rodada. João fora de casa já não gosto tanto, gosto mais quando ele joga em casa, mas é dispensar. Se você não for com ninguém, com o Palmeiras atrás, dá para dar uma arriscada. A maioria das jogadas ofensivas do Bragantino passam por ele. Gustavo Scarpa, é clássico. Scarpa
Gosto dele? Gosto. Finaliza bastante? Finaliza, mas anda meio apagadinho. Prefiro 1000 vezes o Matheus Pereira. Lúcio Acosta, acho um nome interessante, acho bom jogador, né? A questão é que geralmente ele só pontua bem se tiver participação em gol. Mas contra o Juventude vai ter essa chance, porque o Juventude é o time na competição que mais tomou gols, cedeu assistência e pontuações para jogadores de meio de campo, tá? Eu acho que ficaria por aí. Nessa parte de baixo, o cara que mais me chama atenção é o Felipe Anderson, tá? Pela regularidade, no Clássico fez 2 pontos, mas é um jogo diferente, atípico, né? Agora contra o Bragantino vai ter chance de voltar a pontuar bem como vinha pontuando, principalmente por jogar em casa, tá? Ficaria com esse daí mesmo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou com o Felipe Anderson, sabe por quê? Eu vou com a minha base dos 3 times que estão disputando o título, certo? Da parte de cima da tabela. Porque são os times com maior percentual de vitória, né? São os times que sabem a importância dos 3 pontos, porque agora é a hora decisiva, rapaziada. Qualquer um deles começar a perder pontos, não concretizar as vitórias 3 pontos, a chance é grande de perder o título, tá? Atacante, Samuel Lino chegou chegando, deu uma mitada, em casa até tinha a média básica, mas caiu muito. É um nome interessante no clássico, tá? Mas eu tô fora nesse momento. Caio Jorge, caiu bastante. Estagnou nos 15 gols, mas tem muito potencial contra o Galo, né? Se a gente olhar aqui, ó, o Galo jogando em casa, né? Conseguiu o SG aqui, ó, no último jogo contra o Juventude, mas o Juventude não é parâmetro pra ninguém, né? Segurou o SG do Mirassol, aqui já valeu a pena, né? Tomou gol do Santos, tomou 3 do Grêmio, né? E sofreu gols do Bragantino. Ok, 2 do SG nos últimos jogos, mas vai enfrentar um Cruzeiro, né? Num clássico muito disputado. É difícil deixar o Caio Jorge fora, né? Vou com ele. Verratti caiu muito, né? Ok, tem 11 gols na competição, o Pirata é artilheiro, mas o problema do Pirata tá na minutagem, tá? A rodada passada quem teve ele deve ter ficado muito triste, indignado com o Diniz, que já tirou ele no intervalo. Geralmente o Diniz tira ele com 60, 65, 70 minutos de jogo, né? E logo depois, né, no transcorrer da partida, no mesmo minuto ao certo, teve pênalti pro Vasco, que veio o Ryan, bateu. Se tivesse em campo, teria sido do Verratti. Hulk, geralmente costuma brilhar em clássico, olho nele. Vitor Roque é um indispensável da rodada. E o Flaco, né, tá bem demais. A questão é se o Flaco vai chegar a tempo ou não. Acredito que não, porque o jogo é terça-feira, né, da seleção da Argentina. E o Flaco, né, não vai chegar a tempo na quarta. Júlio Alberto vem pontuando bem, tem um clássico pela frente, um nome interessante. Arthur Cabral é um cara perigoso, mas tô fora nessa rodada. Ryan, moleque tá jogando demais. 10, 14, 4.3, 20, média básica, né? Fazendo gols, um dos melhores nomes para a rodada, né? Luciano contra o Grêmio fora de casa. Luciano vem numa crescente, olho nele. Guilherme é o cara da regularidade, geralmente entrega boas pontuações. Decepcionou na última rodada, mas é um cara de média básica. E o Cano aqui, né, é o grande diferencial nessa rodada, porque vai enfrentar o Juventude. Vem pontuando bem? Não, mas vai ter a chance, né, de repente, mitar contra o Juventude. E eu vou ser sincero pra vocês, rapaziada. A minha dúvida realmente tá no ataque, tá? Tô com o Caio Jorge, Vitor Roque, queria alguém do Flamengo. Só que se a gente botar aqui pra filtrar, colocar aqui o Flamengo, né? A gente vai ver que temos o Samuel Lino e o Plata, né? O Plata não vem pontuando bem, né? O Samuel Lino, né, é um cara que finaliza, que ajuda na recomposição, mas também não vem pontuando tão bem assim. O que me deixa meio, né, engessado aí, porque eu falei que não queria ir com o Samuel Lino, mas eu vou acabar indo, tá? Porque justamente a minha estratégia dessa rodada é botar no fogo os 3 líderes. Ok, um pode tropeçar? Pode, mas os 3 podem concretizar de repente a vitória apesar das partidas difíceis nos clássicos. Quem quer ir mais na maciota, pega aí e pesa a mão no Fluminense, que tem um jogo muito favorável contra o Juventude. Inclusive, falando em Juventude e Fluminense, meu reserva de luxo vai ser o Canão. Ok? Na live de sábado aí a gente vê outras peças interessantes com mais calma, tira as dúvidas de vocês, né? Troca uma ideia, resenha um pouquinho, que é isso que interessa aí no nosso Cartola. Na sequência, tô vindo aí com o banco de reserva e capitão. Tá feito aí, pessoal, custando 141,52 cartoletas. Tá aí o time do vídeo, né? Pra 28ª rodada, que é quarta-feira. Teremos live no sábado, tá? Inclusive eu não falei, né? O Vitor Roque, coloquei o Vitor Roque como capitão, certo? Mas Caio Jorge, Matheus Pereira, o próprio Arrascaeta, né? Você tem que botar a braçadeira em jogadores que estão fazendo gols, que estão tendo participação em gols, ou no mínimo uma média alta básica, né? Para lhe garantir uma pontuação mínima aí pro seu capitão. Desculpa, pessoal. O treinador eu botei o Abel Ferreira, não comentei também sobre os treinadores. Tô fazendo meio corrida, aliás, até peço desculpa pra vocês se vocês
virem alguma diferença no áudio ou no vídeo, eu tô usando o computador dos meus filhos, porque o meu deu pau. Mandei pra assistência, né, pra dar uma arrumada, certo? Então, Abel Ferreira, pra mim, né, juntamente, né, com o Zubeldia, pra mim são os melhores, tá? Daí, claro, se quer ir arriscar um pouco mais e fazer dobras, né, Felipe, Luiz, o próprio, né, Leonardo Jardim, que são times que precisam vencer no topo da tabela, mas acho mais difícil, tá? Realmente, pra mim, é Zubeldia e Abel Ferreira são os melhores. Reserva de luxo, botei o Cano pra ter alguém do Flu do meio pra frente, certo? E, claro, utilizei minha base, como eu falei pra vocês, né, dos times que estão disputando o título. Tá certo? Então tá aí, ó, custando 141,52 cartoletas. Eu não mostrei, né? Vamos ver os mais escalados, nem olhei ainda. Ó, o Vitor Roque tá aqui, ó, o Caio Jorge. Então eu diferenciei ali com o Lino. Muita gente com o Roberto, que realmente vale a pena, tá num momento sensacional. Muita gente com o Andréas. Eu, sinceramente, prefiro o Felipe Anderson, que tá num momento assim mais regular. Matheus Pereira, Arrascaeta, Reinaldo. Muita gente com o Piquerez, aqui eu fui com o Kaique, né? Murilo, aqui eu tô diferenciando, né? Tô indo com o Bruno Fux. Thiago Silva, Fábio, aqui eu tô com o Fábio mesmo e Abel Ferreira. Aqui meu outro zagueiro aqui é o Léo Pereira, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5 diferentes dos mais calados, tá bom? Geralmente é uma apostinha na frente, no meio e atrás, né? Já tá de bom tamanho. Mas se passar disso não tem problema, o importante é a convicção na escalação. Então tá aí, ó, custando 141,52 cartoletas, né? O time do vídeo pra 28ª rodada. Então é isso, minha gente, meu povo e minha pova. Rodada só quarta-feira que vem, mas o time já tá prontinho. Teremos live no sábado, portanto, se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Vai perder a live, será notificado quando eu entrar ao vivo. E claro, daqui pra frente não perde mais nenhum conteúdo de cartola. E você que já é inscrito, parceiraço aí do Mané, né? Já tá há tempo aí acompanhando nosso trabalho. Deixa aquele like, essa força que é muito importante. No mais, um grande beijo no coração. Até a live de sábado. Vamos que vamos. Fui.